alegria, privilégio estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 34 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler o que está escrito assim. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos este trecho da palavra de Deus, normalmente dá uma tristeza tão grande. Porque pensar que Moisés ficou 40 anos no deserto, desde o Cairo até o limiar da terra prometida, e agora que a terra prometida está de frente para eles, ele não vai entrar. Então a Bíblia está dizendo que Deus os chama ali em Moabe, em Pisga, para subir o Monte Nebo. E de lá do Monte Nebo, Deus mostra toda a terra que sob juramento Ele prometeu dar à descendência de Abraão. Eu digo para vocês que todas as vezes que eu vou ao Monte Nebo, ele está do lado da Jordânia, para pregar ali, eu tenho o ímpeto de olhar tudo, de ver se eu consigo olhar. Meus irmãos, se você for ao mapa e olhar toda essa terra, você sabia que a terra prometida é toda a Palestina, todo o Líbano, todo o Iraque, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. Tudo isso é a terra que Deus prometeu para Israel. Prometeu a Abraão, a Isaque e a Israel. Essa toda é a terra prometida. Agora, Moisés está sobre o Monte Nebo. Quando eu estou ali, eu não consigo ver Amã, a capital da Jordânia. Aquele homem olhou. Deus diz assim: eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Quer dizer, Deus colocou uma lente diferente nos olhos de Moisés. Porque dali da campina de Moabe, para olhar e ver o Iraque, o Líbano, a Síria, impossível. Deus com certeza colocou uma lente especial nos olhos daquele homem, porque Deus diz: eu te faço vê-la. Em outras palavras, tu não vês pelos teus olhos, tu estás vendo porque eu quero que tu vejas. Porque tu não irás para lá. Nós lembramos quantas vezes naqueles 40 anos que Moisés
passou ali naquele deserto. Quantas vezes ele olhava para aquelas montanhas transjordânicas e ele chorava de saber que aquilo tudo era promessa para eles. Porque Moisés é intercessor. O profeta Oséias diz que ele era profeta, que Israel saiu do Egito pela mão de um profeta. E o profeta intercessor é a maior característica da vida do profeta, é a intercessão. Deus diz isso no capítulo 20 de Gênesis, diz para Abimeleque. Então agora, enfim, ele vê que o povo vai entrar na terra. Porque o ministério de Moisés foi do Cairo até o limiar da terra, mas nunca pisou ali. Quando ele vê, ele olha, e pela primeira vez ele contempla a promessa toda de Deus. A Bíblia nos assegura que ele possuiu. Por que nós temos certeza disso? Pela palavra de Deus que nos assegura, no capítulo 12 de Números, está escrito no versículo 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Então, sendo Moisés o homem mais manso da terra, ele possuiu a terra. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. No Salmos 37, no versículo 3, mas os mansos possuirão a terra e se deleitarão em abundância de paz. O profeta Isaías, no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 19, ele diz, os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. Então, vem Jesus e diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Moisés, quando viu toda a terra, ele não pisou, ele não foi lá, mas ele possuiu. Aqui nós vemos que possuir não é pisar, não é segurar na mão. Possuir é aceitar, é viver, é se assegurar daquilo. Por quê? Porque a terra é promessa. Quando Deus faz a promessa para Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus promete a si mesmo, porque Abraão estava dormindo. E quando Deus promete, Ele vai cumprir. Em Isaías 55, Deus diz, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Deus é responsável pelo que Ele diz. Então, quando Deus prometeu, quando Deus deu a promessa, feliz é aquele que a possui. Quando Deus mostrou toda a promessa, porque a terra para Israel é a promessa de Deus. Então, quando Moisés viu, ele possuiu, ele contou como certo.
Ele viveu aquela realidade. Quem sabe no coração dele ele gritou: vai Josué, vai Gerson meu filho, vão, porque a terra é nossa, está aí, o Senhor já nos deu. Porque ele tinha certeza, ele possuiu. E quando Deus começa a dar, é melhor começar a possuir. Quantas vezes nós confundimos, porque em Abraão 2 descendências são chamadas. Uma descendência física, consanguínea, a quem Deus dá uma promessa física, visível, geográfica, que é uma terra. Nessa terra, a descendência consanguínea de Abraão, que vem através de Isaac, vai ter inimigos visíveis, vai usar armas visíveis para possuir, para tomar, para desapossar a terra. Porque a terra, Canaã, é a promessa de Deus para a descendência física de Abraão. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Sendo Abraão o pai da fé, essa descendência vem através do descendente, Jesus. A essa descendência, Deus dá uma promessa espiritual. Então, se nós temos essa promessa espiritual, que é o reino espiritual, nós vamos ter inimigos espirituais. E nós vamos, logicamente, usar armas espirituais para combatê-los. Paulo deixa muito claro: as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de pensamento que se levante, levando cativo o nosso pensamento à obediência em Cristo. Quando Moisés olhou e viu a terra, porque Deus o fez ver, eu te faço vê-la, ele possuiu, ele se alegrou, ele viveu, ele teve o deleito da paz, porque ele era manso. A pergunta é a seguinte: e você? E nós possuímos a nossa herança? Qual é a nossa herança? Quando nós vemos Jesus, no final, já no final do ministério dele aqui na terra, ministério visível, nós sabemos que Jesus tinha uma preocupação constante como mestre. E a preocupação constante de Jesus era ensinar sobre o Espírito Santo. O povo de Israel não queria saber do Espírito Santo. O povo de Israel queria o Messias. Eles eram fissurados no Messias, porque Israel estava numa posição muito humilhante, possuído, escravizado dentro de casa pelo Império Romano. Então eles queriam o Messias, filho de Davi, que viria com a força, a unção, a garra de Davi guerreiro, que fizesse de Israel a nação brilhante que tinha sido na época de Davi. Eles esperavam por esse filho de Davi, o Messias. Eles queriam tanto esse Messias guerreiro, que acabaram matando o seu Messias. Então eles não olhavam para outra coisa. Jesus, então, por causa disso, no Evangelho de Jesus segundo João, você vai ver que Jesus Cristo dá 12 aulas específicas
sobre o Espírito Santo. A preocupação de Jesus no ensino sobre o Espírito Santo é tão tremenda que na hora que ele vai subir para o céu, ele ainda está falando do Espírito Santo. Se você soubesse que vai morrer daqui a 10 minutos, qual seria a sua última recomendação? Qual seria o seu último assunto? O que você diria para as pessoas que você ama? Qual a última recomendação? Foi assim, Jesus. Ele falou do Espírito Santo. Lá no capítulo 24 de Lucas, a Bíblia diz que ele falou para os seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Dali ele levou os discípulos para Betânia, e dali ele foi arrebatado para o céu. Última recomendação: Espírito Santo. Mas ele chama o Espírito Santo de a promessa de meu Pai. Promessa. A Bíblia está cheia de promessas. Deus tem promessas. Deus faz promessas absolutas. Deus faz promessas condicionais. Uma promessa condicional, para Deus cumprir, é preciso que você cumpra a sua, porque Ele põe uma condicional. Exemplo: se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Se abrires bem a tua boca, eu te encherei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, perdoarei seus pecados, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Existe uma condicional. Existem promessas condicionais, mas existem promessas absolutas. Deus não depende que eu faça nada para Ele cumprir. E Ele diz, eu voltarei. Você não precisa fazer nada. Ele vai voltar porque Ele disse vai voltar. O dia não é da sua conta nem da minha. Ele vai voltar. Quando Ele diz, vou fazer. Quando Ele diz para Abraão, a tua descendência eu dou esta terra. Quando Deus chamou Moisés, Ele diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, levá-lo à terra que mana leite e mel. Eu acho isso bom. Porque, ali no capítulo 3 de Êxodo. Porque Deus diz, eu vi. Deus estava vendo a aflição do povo. Deus estava vendo o sofrimento do povo, mas ninguém clamava por ele. Estava sofrendo, mas ninguém clama. Quando eles clamaram, Deus diz, ouvi seu clamor, desci. Quando Deus ouve o clamor, Ele desce para resolver o problema, e Ele não pede licença para ninguém. O grande problema aqui é, quando Jesus Cristo diz, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, Ele está dizendo que a promessa é o Espírito Santo. E diz, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.
A promessa do Pai já chegou há um pouco mais, por volta de 2000 anos. Não é? Por aí. Chegou a promessa do Pai. Você, como filho de Deus, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi feito filho de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você está registrado. Você está marcado com o Espírito Santo. A promessa já está na sua vida. A promessa do Pai. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Transportado. Você tem um Espírito. Esta é a sua promessa. Você está possuindo esta promessa? Deus deu. Você está possuindo? Ou você está achando que isso é algo virtual? Você se acostumou com essa notícia? Alguém falou demais, isso já perdeu o sentido? Não. Crer é viver, é possuir, é contar como certo. Você tem que possuir a promessa. Possuir é viver de verdade. Você não pode brincar com a palavra de Deus. Eu digo para você, se você não está vivendo, não está possuindo o reino que Deus já deixou aqui, seguramente você está achando que a vida eterna vai começar quando você morrer. Meu irmão, a vida eterna já começou aqui. No dia em que você se rendeu a Jesus, ele diz: quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em julgamento. É preciso que nós saibamos que a palavra que sai da boca do Pai é a palavra que você precisa crer. Nós temos dificuldade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito simples. O evangelho é simples. A fé é simples. Muito fácil. Eu tinha muita dificuldade para entender que nós precisamos aceitar o reino de Deus como uma criança. Eu não sabia o que era isso. Eu estudei um bocado na minha vida. Eu tinha um vício. O meu vício foi estudar. Era esse o meu vício. Mas eu não compreendia o que era aceitar o reino de Deus como uma criança. Um dia eu estava lá no meu projeto, na casa de Maria e Marta. Era a época da Copa do Mundo. E eu estava dentro de uma sala atendendo uma menina que tinha sido abusada pelo tio e pelo primo ao mesmo tempo. E eu estava dentro de uma salinha escrito assim: missionário em oração. Hoje já não é mais missionário em oração, hoje é lugar de freezer, geladeira, mas até aquela época era, quando eu fechava a porta, ninguém interrompia porque o caso era sério. E naquele dia era um caso sério. Então, daqui a pouco, eu ouço bater na porta, com muita seriedade. E eu abri a porta, eu pensei, o morro está pegando fogo? Vi uma porção de gente rindo, e o menino pequeno, Rodrigo, na frente: ai tia, me dá um banho, corta o meu cabelo, veste a roupa,
eu preciso ir. O que tinha acontecido? Tem esses pais que vivem pela rua e bebem e moram por lá e só vão ao morro para deixar mais um filho. Tinha uma família com 5. E na época da Copa do Mundo, o morro vira uma festa. Sobe o caminhão da cerveja todo dia, tem churrasquinho de tudo, tudo fica fantasiado de bandeirola. É uma festa, uma maravilha. E era a época da Copa do Mundo e o Brasil estava indo muito bem e a Copa era nos Estados Unidos. Um desses pais sobe e trêbado conseguiu subir, porque bêbado, ele sempre acerta o caminho de casa. Chegou embaixo, gritava para a mulher mandar os filhos. Os meninos não queriam descer, estavam com vergonha. Ele começou a dizer bobagem. A vizinha disse para a mulher: olha, você manda os meninos descerem, porque ele está dizendo uma opção de bobagem. Daqui a pouco, alguém vai calar a boca dele, vai ser pior. Mandou os meninos descerem. Os meninos chegaram lá perto do pai assim. E o Rodriguinho na frente, feliz da vida que estava vendo o pai dele. Ele disse assim para os meninos: vocês vão tomar banho, cortar o cabelo, botar a roupa limpa, porque eu vou levar vocês para tirar retrato, para fazer o documento, porque eu vou levar vocês para a América. E vocês vão assistir a Copa do Mundo. E vão voltar no mesmo avião com Bebeto e Romário. Não se pode dizer que o homem não tinha um sonho. Os outros ficaram lá olhando para ele. O Rodriguinho deu uma subida assim e desceu com tudo na casa de Maria e Marta. Era esse o caso dele. O momento era tão importante para ele que só eu tinha que dar banho, eu tinha que cortar cabelo, eu tinha que ter roupa para ele. E ele dizia: vamos, tia, depressa, me dá o banho, corta meu cabelo, me dá uma roupa, porque o papai veio buscar. E o povo dizia: diga para ela o que é, eu não entendia. Ele dizia: o papai vai fazer documento, vai me levar para a América. Eu vou voltar no avião com Bebeto e Romário. Todo mundo ria. E ele dizia: o papai disse. O papai disse. Sabe o que é isso? Naquela hora, Deus, o Espírito Santo, pregou para mim. Isso é aceitar a palavra, o reino, como uma criança. A criança só segurou uma coisa: o meu pai disse. Ele só segurou que a palavra saiu da boca do pai. Se o pai está bêbado, se o pai é irresponsável, se o pai é pobre de maré de si, não importa, foi o meu pai que disse. Ali eu aprendi que, por mais impossível que pareça, se saiu da boca do meu Pai do céu, é verdade. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso é a simplicidade do Evangelho, é a simplicidade da fé, é a simplicidade da igreja. Nós temos procurado coisa difícil demais para pregar. Nós temos procurado assunto difícil demais. Nós precisamos receber a palavra. A promessa para nós é o Espírito, e Ele já está aqui. A promessa para nós é o reino. Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai
aprouve dar-vos o seu reino. Esta é a promessa de Deus para nós. Será que você está possuindo o reino? Será que você está tendo a humildade necessária para possuir este reino? Para viver este reino? Para frutificar nesse reino? Ou será que você está com um pé em Moabe e outro em Gilgal? Porque Gilgal foi o primeiro acampamento na terra prometida onde eles pararam. Será que você ficou no meio do Jordão? Será que você entrou na promessa de cabeça, tronco e membros e viveu e vive a promessa? Nós precisamos possuir aquilo que Deus já nos deu. Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu reino. Possivelmente Ele nos pergunta hoje: que mais vocês querem? Pede-me, eu te darei. Eu te darei. Como você está vivendo? Você está vivendo uma vida de vencedor? A partir da ressurreição. Quem está no Cristo da ressurreição é vencedor. A Bíblia diz mais que vencedor. Será que você está nessa vida de vitória? Nesta vida de glória? Nesta vida de alegria? Será que você está bebendo desta água nova? Será que você está bebendo desta fonte nova? Será que você está produzindo coisa nova? Será que você está possuindo a terra? Será que você está possuindo a sua promessa? Se Deus lhe deu, meu irmão, comece a possuir, comece a usar. Que coisa horrível é alguém lhe dar alguma coisa e você não usar. Que coisa horrível é alguém lhe dar alguma coisa e você deixar para lá. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu reino. Deus nos deu o seu Espírito. Você está vivendo a vida fora da tumba ou dentro da tumba? Você acordou? A Bíblia diz: se você não está em Cristo, você está morto. Morto. Não se preocupe não. O mundo é um grande cemitério. Se você não está em Cristo, você está morto. Só que tem uma coisa: Cristo ressuscitou, saiu da tumba e já está em glória. Onde você ficou nessa história? Você tem que possuir a verdade. Possuir é viver essa realidade. Viver esta realidade sem medo. Quando nós estudamos e lemos a Bíblia e vemos a vida dos primeiros apóstolos, daquela gente que saía no poder do Espírito Santo. Se nós olharmos o que aconteceu com Paulo e Barnabé em Listra, principalmente Listra e Antioquia da Pisídia, nós vamos ver como é que esse povo teve coragem de voltar ali. Como eles tiveram coragem de voltar? Apanhou, foi apedrejado. Até hoje se pensa que ele teve uma ressurreição, porque não é possível ser tão apedrejado, jogado fora da cidade e sair dali, voltar para a cidade,
fundar a igreja, instituir pastores, voltar para Antioquia, fazer o mesmo caminho, depois de apanhado tanto, porque possuiu. Ele possuiu a promessa, ele possuiu o reino. Me lembro de uma vez que eu fui presa na parede, 5 garotos. Vou explodir seus miolos. Vou matar você. E eu era doida. Hoje eu sou mais. E eu disse para eles, vocês não vão fazer nada. Porque essa arma que vocês têm na mão, vocês só têm a arma, o poder sou eu que tenho. Vocês não têm documento nem para ir lá embaixo. Eu tenho casa aqui embaixo, eu tenho casa lá em cima. Vocês não têm a casa de cima nem casa de baixo. Comecei a fazer numa linguagem que os meninos não iam entender, coitado. Hoje eu sei que eles não iam entender, embora 2 deles hoje seja pastor. Alguém assoviou, eles foram. Pois voltaram, foram obrigados a vir voltar para me pedir perdão. Se não viesse era pior para eles. Mais uma coisa eu digo para vocês. Depois daquilo, eu tremia toda. Eu fiquei uma semana tremendo. Eu não podia parar de tremer e chorar à toa. Ali eu aprendi. Quando eu possuo a promessa, eu possuo tudo da promessa. Eu possuo o espírito da promessa do meu Pai. Eu possuo os exércitos de Deus, meu Pai. Eu possuo o meu Pai. Eu possuo tudo. Eu tenho tudo. Por quê? Porque eu aceitei a promessa. A promessa de Deus para você. Como é que vai a sua vida nesta promessa? Olha, o Espírito Santo da promessa já está em você. Como você tem tratado esta riqueza, esta eternidade que está em você. Isto é a verdade. Como você tem vivido esta realidade que está em você. Se você não está nessa realidade, você não ressuscitou. Quando nós vemos Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim a caminho do cemitério. Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. A própria irmã do defunto disse, cheira mal. Não tem quem aguente. Todos morreram depois. Ressuscitaram, mas depois morreram. Eu estou falando de um que morreu e que ressuscitou para toda a eternidade. É nele que você está. Se você está nele, você está ressuscitado ou ressurreto para toda a eternidade. Você tem que viver esta novidade. Você tem que viver esta certeza. Você tem que viver esta alegria. Ou você está vivendo uma mentira. Quem foi que lhe enganou ao ponto de você confessar Jesus e não possuir esse reino, e não viver esse reino, falar do reino e não vivê-lo? Você está no engano. Ou você crê e vive, ou você não crê e ficou confundido. Moisés, ali está toda a terra, que sob juramento eu prometi dar a Abraão,
a Isaac e a Jacó. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Para lá tu não irás. Ali morreu Moisés, servo do Senhor. Moisés possuiu, porque ele contou como certa. Moisés morreu feliz. Moisés morreu completo, porque ele possuiu a promessa. Um dos pontos que eu tenho mais falado na minha vida é sobre a questão de morte. O povo evangélico, a igreja, o povo que tem medo de morrer. Sabe por quê? Porque a morte já foi levada, mas eles não possuíram a ressurreição. A morte está vencida. A morte está vencida. Será que alguém ainda está com medo? O julgamento já foi feito. O seu julgamento foi feito em Cristo. A sua morte já foi levada em Cristo. Isso não é uma brincadeira, não. E você ainda está com medo de quê? Cadê a tua vitória, ó morte? Já era. Quando Jesus estava na cruz, ele pegou a sua morte e a minha, bebeu toda, abraçou. Pai, eu estou com a morte deles aqui, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Foi lá no inferno, disse assim para o diabo: toma, isso aqui é teu, essa é a tua bagagem, é morte, é maldição, é pecado, toma. E Jesus deu para o diabo o que era dele, porque o salário do pecado é morte. Ressuscitou. Onde é que ficou a sua morte? Ficou enterrada no inferno. Você não vai para lá buscar. Então, se você não acredita que a sua morte já foi levada, quando Cristo ressuscitou, você está ressuscitado. Forever. Acabou a história da morte. Por que você tem tanto medo? Faz qualquer coisa. Eu tenho medo de morrer. Medo de quê? Você precisa começar a fazer uma ginástica de fé. De fé. Eu já morri e já estou ressuscitado. Não vou morrer de novo. Não vou morrer de novo. Quem se entrega a Jesus tem um novo nascimento. Não sei se você observou uma coisa. Olha aqui. Quantos filhos Abraão teve? 2. O mais velho era Ismael. O mais novo era Isaac. Qual foi o filho abençoado? Ajuda aí. Isaac, segundo nascimento. Começou a pensar? Isaac teve 2 filhos. Gêmeo, mas o primeiro que nasceu foi Esaú. Jacó, o segundo. Qual foi o abençoado? Jacó, segundo nascimento. José teve 2 filhos. Manassés e Efraim. Qual foi abençoado? O segundo, Efraim. Porque a bênção está no segundo nascimento. Então, deixa eu dizer, você nasceu do ventre da sua mãe? Nasceu, dá para ver. Mas no dia que você se entregou a Jesus, você morreu em Cristo. Morreu. Nasceu de novo no Espírito. É
o segundo nascimento. Nunca mais vai morrer. Então é essa a realidade que você tem que começar. Se eu estou num reino eterno, tudo meu é eterno. Minha alegria, meu bem-estar, minha saúde, minha vida, tudo meu, eu tenho a eternidade em mim. A Bíblia diz em Eclesiastes: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Também colocou no homem a eternidade, sem que ele disto se aperceba. Você é eterno. Você tem a proposta do reino. Você precisa possuir, ter, segurar, viver, começar a viver este reino novo, a realidade dessa pessoa santa que habita em você. Comece a viver. Como é que você vive com a pessoa? Falando com ela, se comunicando, dizendo, reclamando, rindo, contando caso. Faça isso com essa pessoa santa que está dentro de você. Mas comece a viver essa realidade. Isso é possuir esta ressurreição, esta vida que está dentro de você. Assim como Moisés possuiu a terra, sem pisar nela, possua a sua promessa sem vê-la, porque o seu reino é espiritual. O Espírito Santo é a promessa de Deus para nós. Amém? Comece, se Deus já começou a lhe dar, comece a possuir. E à medida que você vai possuindo mais, Ele vai dando mais, porque Ele lhe fez um canal e não uma represa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.